Bom, a nossa próxima atração tem a ver com um dos braços fortes de Universa. Além da equipe de reportagem e de edição, a plataforma conta com um time de blogueiros, de colunistas, de diferentes áreas, produzindo conteúdos novos todos os dias. Então, eu vou receber agora a Lia Bock, Paulo Sampaio, Sá Oliveira e Matheus Pichonelli. Eles estão aqui ao vivo hoje, não só pelas redes, e eles vão nos contar quais são os comentários mais difíceis que eles já receberam. Já estão aqui, por favor. E quem vai mediar esse desabafo em grupo é a editora de Universa, a Luciana Bunhe. Obrigada. É um desabafo, né? Tem mais um. Oi, gente. Boa tarde. Alô? Alô? Seguinte, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, porque eu vejo rostos amigáveis e para a gente que escreve, bota a cara no UOL, é até esquisito ver rostos amigáveis, né? Porque normalmente é gente armada atacando. E eu queria saber se vocês fazem comentários em portal. Quem aqui já fez um comentário em portal? Eu imaginei. Essas pessoas existem, mas a gente não conhece elas, não sabe quem termina de ler um texto. São as mesmas que vêm Big Brother, será? Eu acho, é um mistério. Mas, enfim, essas pessoas existem e a gente tem muito contato com elas, porque por mais que a gente diga e que a máxima seja por aí, não leia comentários, abrace mais e beba água, acaba acontecendo da gente ter que saber com quem a gente está falando. A gente precisa saber quem é esse leitor. Porque, senão, a gente vai estar fazendo um trabalho desnecessário, né? Eu preciso atingir uma pessoa. Quem está me olhando e está sorrindo para mim, eu sei reconhecer. Mas e aí? Quem é esse leitor? E aí eu queria saber as histórias. A Lia tem uma história meio impactante de um dia que ela resolveu falar mal do Silvio Santos. Eu não falei mal do Silvio Santos, não foi bem assim. Não, eu fiz quando deu aquele problema do Silvio Santos com a Maísa, né, o nome dela até. E eu escrevi um texto sobre a postura dele, tal, até um texto eu não considero radical, assim. Mas foi muito mal recebido por uma parcela das pessoas. Acharam um absurdo eu estar falando dele e porque ele estava brincando, porque ele faz isso com todo mundo, porque feminazi e por aí vai. Isso foi crescendo, aí pegaram fotos minhas de textos antigos, que eu tinha feito umas performances, juntaram com frases do Twitter de não sei quanto tempo atrás, e tal, fizeram uns cartazes, começaram a circular, e até aí eu ainda estava falando, ai, meu Deus, né? Vamos atravessar, porque uma hora acaba, né? Você mergulha, amanhã tem outra pessoa, e você saiu da... Só que o Danilo Gentili retuitou esse cartaz com essas frases e fotos minhas, vestida de Mulher Maravilha. E aí, sim, o negócio ficou feio. Porque ele não tem noção do que ele fez. Eu até fiz um texto recentemente falando sobre a responsabilidade digital de pessoas que têm muitos seguidores, né? Porque ele seria incapaz de me perseguir ou de fazer qualquer coisa contra mim se ele me encontrasse pessoalmente, mas os seguidores deles são capazes. E eles começaram a me perseguir. Eles se sentiram autorizados a ir atrás de mim, né? Então, começaram a escrever e-mails e no meu Facebook me ameaçando. E falando, porque agora você está com medo, né? Porque você é feminista, eu sou machista, e se eu aparecer na porta da sua casa, você vai ficar com medo. Esse tipo de ameaça, assim, não apareceu ninguém, ainda bem. Mas eu fiquei em pânico, porque podia aparecer, né? Hoje em dia, você achar o endereço de alguém, e não foi um, dois, foram vários rapazes jovens, brancos,
que ficaram mandando essas mensagens, e eu tirei print de todas, eu conversei com o advogado, eu conversei com um amigo hacker, ele vasculhou a internet, viu que tinha meu endereço em alguns lugares, derrubou essas páginas para que não aparecesse, porque eu fiquei com muito medo, porque o Danilo Gentili não ia atrás de mim fazer nada, mas os seguidores dele, eu tenho certeza que iriam, né? Então, essa história ficou muito marcada para mim, porque e até recentemente, quando ele teve o caso com a Maria do Rosário, eu escrevi um texto sobre responsabilidade digital. Eu não citei o meu caso, né, porque eu achei que só ia piorar as coisas, mas eu sei que ele já fez isso com outras pessoas que também tiveram problemas. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa responsabilidade. Cada um de nós, ao comentar um texto, ao falar mal de alguém que fez alguma coisa, né, principalmente se essas pessoas têm muitos seguidores. Mas não precisa ter muito seguidor. Acho que quando um linchamento virtual, ele pode começar muito pequeno, né, e ele é uma onda que... E eu tinha muita gente me defendendo, que concordava com o que eu estava dizendo, mas não importa, né? O que importa é que tinha muita gente discordando, e isso, né, veio aquela onda gigante, assim. E foi muito impactante para mim, porque eu vi que não é uma questão de estar certo ou estar errado, né? É uma questão de ter alguém contra você. E você pode ter sempre alguém contra você. Você pode estar certíssimo, mas você pode ter alguém que discorda de você. E se essa pessoa quiser acabar com você, hoje em dia ela tem como, né? E a gente já viu algumas vidas serem destruídas assim, né? Sim. Essa história do texto novo dela, falando do Gentili, eu selecionei uns comentários aqui, a gente selecionou. Um dos comentários desse texto específico é: precisamos de muitos Gentili, um exército de Gentilis, para denunciar certos deputados, blá, 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 e outros que ocupam cargos na Câmara Federal. Somos 98% Danilo Gentili. E o 2%? Eu não entendi, eu acho que é 2% de razão, né? E 98% está garantido. Paulo, o que você acha dos seus leitores comentaristas? Você se importa? Posso ser franco? Está funcionando? Acho que tá. Tá funcionando. Eu espero franqueza. Oi. Eu me importo até... Fala a verdade. Depende do dia, né? Às vezes você acorda assim, não vou ler isso, não. Porque aí tem muita coisa agressiva, muito hater e essa coisa. E como aparece, como eu te falei, né, aparece às vezes a pessoa que está te agredindo, você não sabe quem é, e vem aquela cara assim, da sininho. Aí você vai responder, né, você vai... Bom, quem é essa pessoa? Pode ser assim a minha vizinha, né, que não gosta de mim. Eu fui síndico do prédio. Já imaginou? Pode aparecer uma opção de... Não é? Mas assim, em alguns casos assim que eu acho que são mais delicados, assim, uma vez eu fui a um médico, um psicólogo, que ele é especialista em cura gay. E como eu sou gay, eu fui lá e me candidatei à cura, né? Queria me curar, me transformar e tal. Nesse caso, eu fiquei não é que eu fiquei com medo, eu fiquei curioso para saber os comentários, porque ele era evangélico. E toda vez que você fala com esse público, a volta é um vagalhão, né? Porque não é só a questão gay, aí é a questão evangélica, aí eles se sentem agredidos em uma porção de coisas. Mas a maior parte das vezes, por exemplo, hoje eu escrevi uma matéria, um post sobre a passeata de ontem, no ato pró-governo Bolsonaro. É óbvio que vai vir uma porção de coisas assim, acabando comigo. Mas assim, é tão previsível, né? Porque aí os comentários... E a gente vive num tempo assim meio obscuro, né? Quer dizer, os argumentos são esquisitíssimos, né? O que as pessoas estão argumentando, o que eles estão dizendo, né? Mesmo ontem lá na passeata, que era contra a corrupção, aí você não podia perguntar pelo Queiroz, porque aí você é petista, né? Eu não ouvi falar disso, vamos apurar. Ué, mas o presidente não vinha, ele não cogitou vir? Nunca, jamais. Não cogitou. Mas aí eu falei, bom... E aí você não pode, porque vira debate, não vira entrevista, né? Mas aí, no outro dia... houve 400 comentários até agora que eu tinha visto. Eu não posso, nem tenho tempo de ler 400 comentários, né?
Não, e assim, tem comentários, eu acho, e talvez vocês concordem comigo, que dão um nó no cérebro da gente mesmo. Tem um comentário aqui, eu separei, é demais. Era uma matéria, acho que era sua, Lia. Silêncio oculta criminosos, denuncie seu agressor. E aí o comentário é: esse tipo de comportamento só irá aumentar cada vez mais a violência contra as mulheres. Denunciar, tá? Elas querem igualdade, não é? A violência faz parte dessa igualdade. Eu vou repetir. A violência faz parte dessa igualdade. E aí dá vontade assim, mas eu acho que é importante a gente ler, né? Acho que a gente aprende com isso, a gente entende um pouco mais do leitor com quem a gente está falando. Você já aprendeu alguma coisa com eles? Já aprendi, e assim, é um termômetro, né? Você sabe que aquilo ali é um sintoma. Aquilo ali não está vindo do nada, né? Aquilo não está só... Isso que a Lia falou, essa coisa que extrapola, né? O Paulo falou também, parece um avatar, né? Parece que aquilo não vai chegar na nossa vida, bater na nossa porta. Quando eu escrevi sobre o condomínio, aí chegou no meu condomínio. Porque começaram a compartilhar ali, xingando o autor, e eu fazia parte daquele... Era um texto dele sobre o grupo, né? Sobre o grupo. Eu tinha acabado de mudar de casa e tal, aí escrevi e falei que o grupo de WhatsApp do condomínio era meio que a falência da civilização. E eu também, né, mereci, né? Porque eu escrevo e continuo no grupo, né? E foi um texto que furou um pouco o teto, né? Porque aí meus pais receberam no grupo deles e tal, assim, pessoas que não costumam me ler, assim, falar, vi seu texto e tal. Daí começou a discussão dentro do grupo do condomínio, e eu lá falei, bom, estou aqui quieto, né? Acho que ninguém me conhece ainda e tal. Mas quebraram um pau ali, eu só acompanhando. Mas eles não sabiam que era você? Não tinham ligado ainda. Mas eram sei lá, 200 pessoas, né? E alguém compartilhou ali, olha, para refletir. E aí tinha um cara que tinha organizado, né? Porque olha só como eu falo que é sintoma. Porque agora as pessoas querem acabar com a universidade e tal, não sei o quê, como se isso fosse uma, né? Na época já tinha essa coisa assim meio anti-intelectualismo, né? Que era assim, alguém compartilhou, olha, para refletir. E o cara que organizou, para tomar algumas medidas no condomínio, tal, velocidade, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, estou aqui para refletir, não, irmão, estou aqui para fazer, esse negócio de intelectual, não tá... E quebraram a pau entre eles. Eu falei, bom, vou ficar quieto. Aí um dia descobriram, aí passou uma semana, descobriram, falou assim, esse cara está aqui com a gente, como ele pode, como ele fez isso com a gente, tal. E eu falei assim, mas não tinha nenhuma mentira, tal. Mas aí depois eu saí, depois eu mudei de condomínio, não por causa disso. Agora ele mora na Dinamarca, então tudo bem. Mas essa coisa da fronteira, né? De você saber que aquilo está na tua porta, assim, pode acontecer qualquer coisa. Eram comentários meio agressivos, sim. Sá, você sente a diferença da rede social, que a Sá é muito ativa nas redes sociais, veio da rede social para o portal, é meio um movimento inverso dos jornalistas que estão aqui hoje. E você sente a diferença? Sim. Eu sinto que, pelo menos do público que eu tenho, que me acompanha nas redes sociais, é um público que quase, vamos lá, 70%, 80% do público que está ali são públicos que estão interessados, de fato, no que eu estou falando, e eles, basicamente, estão inteirados no que eu estou falando, então, eu quase nunca tenho comentários de haters ou pessoas que estão muito... Até porque eu não levanto muitos discursos assim grandiosos nas minhas redes e tal, a minha forma de militância é de uma outra forma, eu levanto uma bandeira de uma outra forma, mas os comentários são um pouco diferentes, então, eu senti essa diferença, sim. Tanto que no último post que eu fiz, eu mandei o print até, e a gente teve aquele comentário, que é uma pessoa que, como ele falou, às vezes são pessoas que estão ali justamente só para criar problematizar aquela situação. Deixa eu só explicar. Era um texto sobre as mulheres negras no Met Gala, né? Isso. E aí os leitores acusavam ela de estar fazendo um texto racista. Exato. Porque ela estava falando de mulheres negras no evento e porque ela não estava falando das brancas. Exatamente. Então, tipo assim, a pessoa comentou, ué, mas por que porque o tema foi mulheres negras arrasam com representatividade no tapete vermelho e tal. E aí o cara foi lá e comentou, ué, mas por que não poderia ser mulheres brancas? Se fosse mulheres brancas, você não ia colocar. Ué, primeiro que a coluna eu falo sobre a questão das mulheres negras. É complicado, sabe? A pessoa dá para ver nitidamente que é uma pessoa ignorante que comentou isso. Então, às vezes a gente aprende muitos comentários, mas às vezes é o puro reflexo do que realmente foi o que ele falou das pessoas, que a gente realmente enfrenta no dia a dia.
Desses comentários me chamou muita atenção, porque ela a leitora, não sei, leitor, perguntava, e quando a gente vai falar da representatividade branca? Aí você fala... Isso realmente... Vamos lá, vamos começar do começo. Porque é muito complicado, porque eu já recebi muitos comentários assim, não só lá, mas assim, pessoas vieram já me falar isso. Mas você não acha que a luta, as mulheres brancas também não são fortes? Porque tem um comentário que fala, mulheres negras somos fortes e tal. E aí, mas assim, eles não entendem a luta da mulher negra, sabe? O post foi justamente para realmente glorificar a chegada daquelas mulheres naquele lugar, por elas estarem naquela posição. E isso, para mim, é um motivo de glória, é um motivo de alegria. Porque só nós, mulheres negras, sabemos o quanto nós lutamos para estar naquele lugar, que, de fato, gera um lugar nosso por merecimento. Tem um comentário aqui, era um texto que falava sobre as mulheres trabalharem 10% a mais que os homens. Era uma pesquisa, um negócio bem sério. Presta atenção. Tem que acabar com o privilégio da licença maternidade. Privilégio. Mas, assim, isso aqui é a coisa que dá para rir, né? Mas tem uma coisa meio violenta. O Matheus vive um pouco isso, acho que o Paulo também, uma coisa meio violenta. Para onde eles te mandam? A última vez foi para o Pau de Arara, né? Falou, não que eu defenda, mas você merecia para o Pau de Arara. Não gosto de tortura, não. E assim, vem pelo Facebook. Eu tenho um apreço já, assim. Eu já chamo eles de meus haters, sabe? Eles são meus, assim. É uma coisa minha, né? Tem uma coisa, assim, que... conquistei esses haters, sabe? Eles estão lá se dedicando, escrevendo 700 comentários. Não tem nem como ler, né? Tem nem como ler, assim. Eu não leio, porque me faz muito mal. Mas eu me lembro, o primeiro... Quando eu comecei o blog, ainda na revista TPM, em 2008... o primeiro comentário que eu recebi anônimo, é sempre anônimo, né, mas que eu recebi anônimo, que era de ódio, assim, e eu fiquei arrasada. Aí hoje eu lembro, eu falo, ai, que quanta ingenuidade, né? Mal sabia eu. Lia bobinha. É bobinha. Eu fiquei muito arrasada, assim, eu fiquei semanas com aquilo na minha cabeça, no meu coração, eu não vou mais escrever, nunca mais. Porque realmente aquilo pegou para mim, assim. Hoje, se ninguém comenta, eu fico triste. Eu falo, puxa, ninguém falou nada. Ninguém deu uma reclamadinha, não falou nem que eu sou feia, porque isso é uma coisa que eles adoram falar, gente. Aliás, essa é uma porque pergunta. Eu sou horrorosa, eu sou muito feia. Como que pode uma mulher feia falar tantas coisas? Gente, né? Porque mulher feia não pode falar, né, gente? Mulher feia tem que ficar quieta. Não, eu queria entender, em nome dos leitores, eu queria que vocês me explicassem também por que toda feminista é feia. Cara, esse texto está em todos os nossos textos da vida. Essa pergunta se repete várias vezes. E é essa pergunta que mais tem reply, assim. Por que toda feminista é feia? Eu não sei, me explica. Porque é uma dúvida deles, eles estão super intrigados mesmo, né? A franjinha também, que tem a foto com a franjinha, assim, eles adoram minha franjinha. E aí comentam lá, é amortiça, que cabelo é esse? Troca o cabeleireiro. Eu falo, gente, realmente as pessoas, né? Elas estão na casa delas, lendo um texto sobre sexo, sobre o texto, um dos textos que tem muito comentário que eu escrevi sobre o tamanho do pinto. Né? Imagina o que não teve de leitor nesse texto, anônimo, indo lá enlouquecido. E foi quando falaram que o pinto do filho do Bolsonaro era pequeno que eu falei, gente, ninguém quer saber, não precisamos saber, tem coisa que não é, né? Eu estava ponderando e tal. Mas, assim, eles enlouqueceram. E é engraçado, porque a pessoa está na casa dela, tem uma carência, eu fico tentando entender, ter uma empatia por esse cara, sabe? Falo assim, ele está lá na casa dele. Não, e tem uns que fazem, que você, se você reparar, ele faz comentário no meu, no seu. Né? Eu fico pensando que eles não têm nada para fazer, né? Assim, geralmente é o mesmo. Com todo respeito, mas... Ele fecha o Grande Slam, né? Eu acho que ele tira um dia, eu acho, e fala assim, hoje eu vou importunar cada um desses posts. E ele comenta coisas só para desestabilizar as pessoas mesmo, porque às vezes são comentários que não fazem o menor sentido. E eu acho que os comentários querem comentários, né? Olha como eu sou divertido. Pá. Aí vem o...
Aí vem o comentário do comentário do comentário e aquilo não acaba nunca mais e eu acho ótimo. Não, e tem alguns que comentam e falam, o que vocês acham disso? Logo após o comentário dele, ele coloca isso pra galera comentar atrás. Eu gosto muito daquele assim, por que eu estou sendo censurado? Por que meu comentário está sendo censurado? E tá ali o comentário. Espera um pouco. Mas é um pouco dessa coisa da ansiedade, né? De se ver logo, de falar logo. E acho que também porque vai muito também a questão do espaço público, ele é cada vez mais restrito, né? Então as pessoas estão muito dentro de casa. Então a forma como elas se comunicam é aquilo. E elas estão protegidas, eu acho, um pouco ali pelo anonimato, né? Total. Então elas vão falando. E as pessoas são muito mais radicais na internet. Eu acho até que vale a pena uma reflexão para a gente fazer mesmo, sabe? Eu, quando vejo essas pessoas muito... elas são caricatas, mas eu acho que tem um pouco da gente também. Todo mundo é muito mais radical na internet, né? Sim. Se você está numa mesa do bar ou se a pessoa está na sua frente, você não fala naqueles termos, você fala diferente, você fala num tom diferente. Então, eu acho importante a gente trazer isso para a nossa vida também, sabe? De como é que a gente fala as coisas na internet e qual a consequência daquilo, né? Porque as pessoas são muito viscerais, né? Às vezes, me respiro fundo, eu não respondo ninguém, nunca. Assim, a não ser que me procure no fechado com argumentos, assim, falando, você escreveu isso, eu discordo por causa disso, disso, disso. Aí eu respiro fundo e respondo. Mas é tão raro isso acontecer, porque as pessoas não querem argumentar. Elas querem te destruir. Né? Elas não querem destruir o que você falou, elas querem acabar com você, elas querem você no pau de arara. Né? E é muito engraçado, porque eu tenho 4 filhos, e eu escrevo muito sobre filhos. E eu tenho, inclusive, uma coluna na revista Crescer sobre filhos. E aí tem gente que vai lá e comenta, fala, o dia que você tiver seus filhos, eu falo, a pessoa nem leu o texto. Porque eu comento que eu tenho os filhos no texto. O dia que você tiver seus filhos, você vem... Então, eu acho que tem uma coisa assim, as pessoas querem falar, né? Elas têm uma ânsia de falar e destruir o outro. Né? Eu acho que é muito videogame, tem talvez. Ressentimento, né? Tem muito ressentimento, assim. Às vezes você acha que a pessoa... E também tem um revisor do texto, né? A pessoa que revisa. Ele não é um comentarista, ele está revisando, aí ele diz tudo das datas e tal. Mas eu acho que eles querem também, muita gente quer aquele espaço. E por que esse idiota está escrevendo aí, se eu poderia... Mas uma coisa que a Sá falou, que eu concordo, que é assim... Concordo não, mas eu acho também... concordo. Que, por exemplo, no meu Facebook, se eu posto lá, eu sei quem está... Aí eu recebo aquilo de outra maneira, se for uma pessoa que eu conheço, assim... Mas aí não acontece tanto, né? Porque... Justamente, as pessoas têm que falar daquele jeito. Uma vez eu postei escrevi uma história sobre uma moça, não sei se vocês se lembram, mas ela estava com um decote e ela foi tomar posse na... Santa Catarina, né? Em Santa Catarina. E ela foi, assim, destruída, a mulher, né? E aí eu liguei para ela, falando, vamos ver o que ela diz, né? E ela era sensacional, a mulher, era super legal, sabe? Ela falou, assim, na maior simplicidade, achei que eu estava linda. E aí, assim, 1000 comentários, eu não podia, não conseguiria ler, porque eu escrevi uma matéria dizendo até de onde era a roupa, caso alguém tivesse vontade de comprar, tivesse com inveja. E ela me surpreendeu muito, assim, por preconceito meu, eu achei, porque as fotos também que publicaram dela eram fotos bem capciosas, né? Então, eu falei, mas ela me surpreendeu de um jeito assim, que aí eu escrevi, aí pronto, né? Porque chamavam ela de prostituta, de da putada, de tudo. Chamaram aquela mulher de tudo. E ela falou assim, a partir de um momento eu parei de ler, porque eu não consegui manter minha sanidade lendo aquilo e tal. Eu imagino, né? Mas tem uma batalha nossa escrevendo lá, que é fazer a pessoa ler, né? Assim, meu trabalho não faz o menor sentido se as pessoas não lerem. E tem um exemplo de comentário clássico, que nem li o texto, vim direto para os comentários. Que texto lixo, nem li o texto. Assim, e aí eles ficam operando ali dentro dos comentários. Eu amo esse leitor, porque me dá uma audiência danada, eu posso botar uma receita de bolo. Nossa, eles o engajamento aumenta. Um tempão lá dentro da matéria, parece que foi um sucesso. Não, aquele que diz, né? Li a primeira linha e achei péssimo. Bom, então, está comentando. Mas estou me divertindo nos comentários. Conta do 7-1. Essa é ótima. Eu escrevo às vezes sobre futebol e tal, né? E na véspera da semifinal da Copa de 2014, né?
fatídico 7-1. Teve um time que fez 7 gols e o outro fez um só. Eu escrevi o fatídico texto, o título era assim, Brasil e Alemanha, porque o Brasil tinha perdido o Neymar, né? Tava todo mundo já meio... antes do jogo, na véspera. E já tinha perdido o Neymar e estava todo aquele clima já meio pessimista, né? Aí eu fiz assim, Brasil e Alemanha, 5 motivos para acreditar. Que ia ganhar, né? Que o Filipão já se superou, já treinou o Criciúma, já fez... Aí vai ganhar da Alemanha, tá tranquilo. 5 razões para acreditar. Cada um era um... conforme a Alemanha foi colocando o gol ali, vinham os comentários. Aí tá aí 3 motivos para você acreditar, tonto. Aí 4º, tonto, besta, não sei o quê, tal. E foi, aí até o 7º gol eu já estava fazendo piada em velório, né? Porque foi uma coisa, e assim, esse foi engraçado, mas assim, foi o texto que cada vez que o Facebook me lembra que eu postei esse texto, vai fazer 5 anos agora, né? Os 5 razões para acreditar, e foi na véspera do 7-1, foi só a maior tragédia do futebol. Mas assim, Mas é bom. Tem alguma coisa que ofende vocês, de verdade, assim? Tem alguma coisa, sabe, que te ofende, que pega de verdade? Olha, tem comentários que eles escrevem com tanta convicção, mas com tanta convicção, que você chega a pensar assim, mas será que ele está certo? Então. Não, aí eu falo, meu Deus, aí às vezes eu converso até com a Andressa, mas lê lá pra mim, confere lá pra mim, pra ver se... Ela, não, calma, amiga, que as pessoas, esses haters são assim mesmo. Então, assim, me ofender, porque como eu vim das redes sociais, então, assim, eu já tô meio que calejada em relação a isso, mas me ofender não, mas às vezes me leva a refletir, sabe? Me leva a refletir. Às vezes eu acho isso bom, dependendo do ponto de vista, ou às vezes isso não é bom, porque não tem o menor sentido eu estar ali refletindo sobre algo que não vai me levar a nada, sabe? Mas, de qualquer modo, eu acho legal, às vezes, quando leva a reflexão. Pode falar. Eu acho difícil o cara conseguir te acertar, porque, normalmente, quem te acerta te conhece, né? Assim, né? As pessoas que te conhecem, sabe, eu já sei qual é o ponto fraco da Lia, mas... Então, é muito chute, né? As pessoas vão chutando ali. Às vezes, elas acertam o chute, mas... Aí, quando acertam, você pensa assim... Por que a pessoa está dizendo? Eu acho sempre que as pessoas querem pertencer, que é uma carência. Eu atribuo muito a carência, a atenção. Eu fico ofendida. Era mais comum na TPM do que no UOL, mas eu fico muito ofendida quando me chama de machista, eu fico ofendida. Tem uma fala que eu... Mas mesmo sabendo que eu você não assim, é? me chama de vadia, mas não me chama de machista, cara. Sério, por favor. E tem lá os argumentos, tem gente que vem e constrói, né, ali o argumento que você está falando, não sei o quê. Aí eu falo, pô, não. E é uma contradição, porque eu conheço jornalistas que fizeram a carreira no impresso a vida toda e quando tiveram um blog, não, a internet só tem retardado, tal, não sei o quê, e saiu, assim, né, tem casos clássicos de gente que não conseguiu dessa interação com o leitor. Então, a gente viu... acho que a gente teve tipo uma belle époque da internet, né? Assim, quando essa coisa da aproximação do leitor com a gente, no começo parecia muito interessante, e é ainda, né? A gente consegue ainda... No Facebook, eu fiz uma rede muito interessante, assim, de gente que, às vezes, lia algum texto de cinema, alguma coisa assim, adicionava. Até hoje, a gente tem contato. Pessoas que, às vezes, eu não conheço pessoalmente, mas que a gente... Assim, que já me alertou alguma coisa. Semana passada, um cara que eu não conheço pessoalmente... Eu escrevi que o Jânio Quadros renunciou em 65, não fazia sentido, foi 61, foi um leitor que avisou no inbox. Olha só, e tinha passado. Tem gente que é super gentil muito nisso. Legal. E, assim, críticas que às vezes, olha, já aconteceu, por exemplo, isso em 2012. Uma leitora me escreveu e falou assim, eu tinha feito um texto sobre o Azul, a cor mais quente, quando eu trabalhava na Carta Capital. E é um filme super problemático. À primeira vista, não me pareceu. E aí veio um comentário assim, a tua leitura é heteronormativa. E eu falei, caramba, que isso? Eu não sabia. 2012, foi ontem, assim. Hoje parece... Mas, assim, foi, né, não faz tanto tempo, ao mesmo tempo, era a primeira vez que eu me deparava com aquilo. E a Camila, minha companheira, assim, ela seria uma grande colunista. Ela quis ser dentista, ela foi estudar odonto e tal, mas ela tem essa sacada. Assim, eu falo que ela é meu corretor automático. Eu falei assim, você achou heteronormativo esse texto? Ou se é? E eu era, claro. Eu falei assim, eu preciso mudar. Eu preciso ouvir que a pessoa está falando, mas qual que é o ponto? Tá, entendi, que era um filme super problemático. Foi um exemplo que eu falo assim, tá vendo? Essa interação, ela não é só tiro, porrada e bomba, né? Assim, eu não tenho o menor interesse em... esse pedestal que às vezes o autor tem. Primeiro que eu não sou especialista em nada, né? Eu acho que um Drauzio Varela, por exemplo, quando alguém fala vacinação é uma bobagem, eu acho que ele vai falar, pô, eu estudei a vida inteira para ouvir isso.
Agora, eu não sou especialista, eu fiz jornalismo e, sei lá, tenho um pouco de interesse em sociologia. Então, se alguém me aponta uma leitura que ela está viciada, pelo lugar de onde eu estou escrevendo, tem alguma coisa ali, eu preciso, se eu chuto, não vai dar certo, eu vou perder leitor, eu vou ser o Danilo Gentili, né, que está até hoje ali na caixa, enfim, falando. E foi um comentário que fazia muito sentido e que falou, eu preciso mudar meu... E esse tipo de abordagem eu ainda tenho, principalmente pelo Facebook, de pessoas que entram pelo inbox e falam, olha, não foi legal que você escreveu, você usou uma expressão que ela tem problema. Tem razão. Esse filme é ótimo. Eu acho... termina. Porque, sei lá, passei 18 anos, eu falo, quando eu vou visitar, eu sou do interior, tal, eu tenho medo de visitar meus pais e voltar fazendo arminha, sabe? Assim, porque a gente tem cresceu num meio ainda muito cheio de preconceito, mediado por preconceitos, né? Então, quando a gente escreve, às vezes você expõe isso e você tem que saber se a tua opinião vai de alguma forma bater com os fatos ou não, assim, e mudar de opinião. Acho que o texto ele está sempre em construção, assim, o leitor sempre tem alguma coisa para dizer, né? Ele tá sempre no próximo se acerta, boa, sei lá. O que me ofende, né? Você perguntou o que me ofende. Eu acho que quando eu faço textos sobre o meu filho e alguém fala, você nunca deveria ter sido mãe. Eu acho isso pesadaço, assim, porque a maternidade é uma coisa que a gente questiona o tempo inteiro, né? Eu tenho segurança que está em português meu texto, eu tenho segurança que dá para ler, eu tenho segurança de várias coisas, mas eu não tenho segurança de que eu sou uma boa mãe o tempo todo. Aí vem um aleatório de fora e fala, você nunca deveria ter sido mãe. Mas, assim, passa também, não é algo que eu vou dormir pensando. Eu escrevi um texto que era... eu tenho 2 nenês pequenas, assim, eu estou nessa funça bem puxada, assim, de bebezinhas. E eu escrevi um texto que nesses dias das mães eu quero fazer cocô, né? Nossa. Um desejo de toda mãe. Mas, assim, a galera entrou matando, assim, porque se eu não consigo conciliar as minhas necessidades básicas com os meus filhos, eu não deveria ter tido filhos, que é um absurdo. Eu achei tão engraçado, porque eu falei, as pessoas não entendem nem ironia, né? Um pouco, assim, brincadeira, né? Não entende, assim... Do ano passado para cá, o meio termo, assim, a nuance acabou. Assim, ou vai ter, ótimo, adorei, é isso aí e tal, ou assim, imbecil e tal. Gente. Esse meio faz tempo que eu não tenho observado, sabe? Assim, do ano passado para cá, ficou bem mais... A situação ficou bem mais tensa. Assim. E eu desculpa. Não, pode falar. Que eu falei para ela ontem que eu estava em missão de paz, né? Ela falou, não, a gente vai falar dos leitores. Não, não brigo mais, não respondo mais e tal. Daí vim do interior para cá, né? 90 quilômetros para cá, cabeça vazia, oficina do diabo, vim brigando. Porque eu passei na frente de uma bandeira do Brasil gigante, assim, um ônibus passando ali. E isso me irrita um pouco, assim, porque parece que se você não coloca a bandeira do Brasil num dia que nem ontem, você não é brasileiro, você não gosta do Brasil e tal. Daí você conhece um pouco o tipo, a pessoa não gosta de samba, não gosta da Amazônia, não gosta de pessoas de outros estados, não gosta, mas é o patriota. Eu falei, cara, é meio que o contraditório. Pode, né? Procurar. Aí eu fui escrever sobre isso, foi engraçado o patriota que não gosta do Brasil, né? Não gosta do samba, não gosta do carnaval, não gosta... E para quê? Aí veio já... Mas eu escrevi isso no Facebook, né? Depois, se o Vlad deixar, eu escrevo para o blog. E aí veio, né? Tijolada, e eu falei que não ia brigar. Eu vim brigando 90 quilômetros aqui. Até aqui eu estava brigando. Eu cheguei no metrô, eu perdi a estação, te juro. Eu tinha que descer na Luz. E a hora que eu vi era São Bento, porque eu estava brigando. Para quê? Mas eu acho... A gente vai ter que encerrar, mas eu acho que é o nosso papel, e aí é o papel de todos nós, vocês também conseguem exercer esse papel, de ter um pouco de paciência, né? Porque eu acho que, no fundo, a gente ri do comentarista que acha que violência faz parte da igualdade entre homens e mulheres, mas, assim, na verdade, é só alguém que está querendo atenção, né? Eu acho. Acho que vocês não fazem esses comentários de ódio porque talvez vocês tenham atenção e não precisem provocar raiva em alguém. E aí, sempre, é difícil para a gente, é difícil para todo mundo ter paciência, especialmente quando você está sendo ofendido, mas acho que é uma boa arma a gente dar uma recuada e falar... Fala mais. O que você está pensando? Me explica melhor isso. E, a partir daí, a gente chega num ponto em que a gente pode explicar, né? A gente, eu digo nós, sociedade, que a gente se coloca num lugar em que a gente acha que sabe um pouquinho mais do que o outro que está ofendendo. Afinal, a gente não está ofendendo ninguém, a princípio, espero. E queria agradecer vocês. Muito obrigada. Agradecer todo mundo. Acho que alguém...
A Joyce vai encerrar aqui. Obrigada, gente. Obrigada a você.